Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Embaixadores. Este nosso quinto episódio vai ser o formato dos anteriores, menos que o último, foi um mini episódio sobre o 25 de Abril. Posso começar eu com a minha notícia, que é o que nos mais marcou nos últimos dias, que é do público e é: as máscaras deixam de ser obrigatórias, incluindo nas escolas, mas há exceções. Esta notícia foi-nos dada dia 21 de Abril pela Ministra da Presidência e pela Ministra da Saúde. Foi uma boa notícia para todos, penso. Claro que há exceções, como hospitais, lares e transportes públicos. Exatamente. Mas Acho que tem sido uma grande mudança para todos nós. Por exemplo, acho que já nenhum de nós usa máscara. Há quem ainda use na escola, isto agora falando na escola, por opção própria. Mas tem sido uma grande diferença ver pessoas que não víamos há 2 anos, se calhar a cara, porque não encontramos fora da escola e não encontrávamos num espaço mais tranquilo, e que fomos habituados a ver sem máscara, e que às vezes até são completamente diferentes do que estamos à espera que sejam, não é? Sim. Fomos habituados a ver com máscara e agora Sim, agora achamos muito diferente. Pois, em certa medida, a máscara tornou-se parte do nosso dia-a-dia, das nossas feições. Apesar de tudo, há que ter cuidados na mesma. Apesar do fim da obrigatoriedade das máscaras, há que fazer um teste caso tenhamos algum sintoma de Covid, usar máscara nos sítios que é preciso usar, que é nos centros hospitalares e nos transportes, como já foi dito. E reforçar a importância da vacinação, não é? De dose de reforço, especialmente para quem já tomou. Pois, apesar de estarmos a relaxar um bocado nas medidas e tentarmos voltar à normalidade, é preciso perceber que o Covid não acabou e ainda afeta especialmente os mais idosos. Sim, e dando um bocado a minha opinião, eu concordo pessoalmente com a retirada das máscaras, assim, em alguns casos, porque há uma grande controvérsia neste assunto. Há muitos que não concordam, há muitos que concordam. Eu pessoalmente concordo. Sim, acho que, visto a taxa de vacinação que o país tem e os casos na altura que foi decretado o fim da obrigatoriedade das máscaras já estarem substancialmente baixos, e o número de mortes especialmente, faz sentido começarmos a tentar voltar à normalidade, algo que é extremamente necessário. Exatamente, e eu também concordo e também sou a favor da retirada das máscaras. Outra coisa que nós fizemos no nosso Instagram, @PazFav, foi perguntarmos auxiliares, alunos aqui da escola, sobre a sua opinião também sobre a retirada das máscaras, e por isso podem visitar o nosso Instagram e ouvir diversas opiniões de pessoas diferentes que têm opiniões diferentes. Acho que podemos dar como terminada esta notícia, não? Sim. Sim, agora podemos passar à minha notícia, que também é do público, e saiu no dia 24 de Abril e fala-nos sobre a segunda volta das eleições presidenciais francesas, que deram uma vitória a Macron com 58,55% dos votos. Umas eleições muito complicadas que tiveram que ir à segunda volta, com 3 candidatos com fortes resultados. Na primeira volta, Macron com cerca de 28%, Le Pen com mais ou menos 24% e Mélenchon por perto dos 22%. A segunda volta foi mesmo entre Macron e Le Pen e Macron saiu por cima. Uma possível vitória da candidata da extrema-direita, Marine Le Pen, na segunda volta das presidenciais francesas teria efeitos desastrosos para a União Europeia e agradaria o presidente russo, Vladimir Putin. Também esta proximidade iria trazer consequências, de fundo, sobretudo no atual contexto da agressão militar da Rússia à Ucrânia. Uma vitória de Le Pen significaria uma grande vitória estratégica de Vladimir Putin sobre a União Europeia e a NATO, sendo Le Pen anti-europeísta, ou seja, não apoia uma comunidade europeia unida num órgão de soberania. Isto iria trazer consequências negativas para a União Europeia, desencadeando um Frexit, ou seja, a saída de um dos 6 fundadores da União Europeia. Pois, mas a verdade é que, sendo este já o segundo mandato de Macron, e sabendo que ele não irá participar nas próximas eleições, isso causa-nos algum alarme quanto à possibilidade de uma vitória de Le Pen já nas próximas eleições, visto o seu crescimento nos últimos anos. Assim, notamos um aumento que se tem verificado à volta de todo o mundo, e especialmente na Europa, de forças de extrema-direita
e um grande crescimento das mesmas, algo que é preocupante e que até nos faz ponderar se houve certas pessoas que não tiveram atentas às aulas de histórias e que não tiraram ilações dessas mesmas aulas e do que aconteceu no passado para o seu presente. A verdade é que foram esses extremismos que nos anos 30 e 40 nos levaram a uma Segunda Guerra Mundial e que atualmente podem levar até a uma terceira, até podemos aproveitar o contexto da invasão russa. Também podemos aproveitar para fazer ponto com Portugal, pois a verdade é que Le Pen é uma grande apoiante e amiga de André Ventura e do Chega, e já tiveram várias reuniões juntos. E este fenómeno tem-se registado também em Portugal. A verdade é que o Chega aumentou o seu número de deputados substancialmente desde as últimas eleições para estas que aconteceram há uns meses, e é algo extremamente preocupante em Portugal. Sim, e grande parte disto deve-se sobretudo a Marie abordar temas pouco fraturantes da política na sua campanha, ou seja, não abordava temas em relação à política nacional, falava mais sobre o poder de compra, que em França neste momento tem vindo a diminuir no mandato de Macron. Especialmente agora com a inflação. Exato, e que a mesma prometeu aumentar. Também algo que é bastante comum dos partidos de extrema-direita, Marine Le Pen apresentou um discurso populista, de modo a agradar, em certa medida, e a atrair as pessoas e o seu voto. Tal como chega em Portugal. Exato, também. E Marine Le Pen, na sua campanha, também foi possível observar que se aproximou da população e das camadas mais desfavorecidas da população, de modo a atrair esses votos, assim, menos letrados no que toca à política. Por último, também notar destas eleições, e agora falando da primeira volta, algo muito preocupante, que é o desaparecimento dos partidos tradicionais em França, sendo tanto o Partido Social Democrata, que obteve 5%, e ainda mais grave o Partido Socialista, que nem conseguiu atingir os 2%. Assim, os franceses, com a saída de Macron do panorama nacional, de político nacional, ficam apenas com dois lados, a extrema-direita de Marine Le Pen e Zemmour, e a extrema-esquerda de Mélenchon, algo que deixa sérias preocupações quanto ao futuro de França nas próximas eleições presidenciais. E assim podemos dar por concluída a tua notícia e agora só faltas tu, Carlos. Sim, trago aqui uma notícia do Público que diz assim como título: UEFA endurece sanções ao futebol russo. E isto, podemos ver que a FIFA e a UEFA estão a descartar bastante os atletas russos e a Rússia do desporto e entre outras atividades. Sim, não estamos só a falar do futebol, mas sim todos os desportos, desde ténis, futebol, basquetebol e outro tipo de modalidades. E agora, dando um pouco a nossa opinião, eu acho que esta ação não é moralmente correta, porque os atletas não têm culpa. Sim, porque isto, apesar de ser para afetar o Putin, afeta ainda mais os atletas que vivem disto como sustento de vida e assim. Sim, ninguém deve, de certa maneira, deserdar a sua nacionalidade apenas por um regime político, especialmente um regime político opressor, que não deixa a oportunidade de fazer algum tipo de oposição. E estas mesmo, por exemplo, há certas modalidades em que estão a pedir para os atletas russos, para, se querem participar nas competições, terem de gravar vídeos a dizer que vão contra as ideias de Putin e todo esse tipo de coisas, mas a verdade é que esses atletas, ao fazerem isso, estão a pôr em risco as vidas daqueles de seus familiares e amigos próximos que vivem na Rússia e que infelizmente são atingidos por este regime opressor. Contudo, agora só falando em algumas exceções, a verdade é que, apesar de grande parte destes atletas e mesmo dos clubes provavelmente até serem contra as ideias de Putin, imperialistas, e acharmos que estes não têm nada a ver e não devem ser afetados por este tipo de sanções, a verdade é que há exceções e há aqueles que estão diretamente relacionados com o regime de Putin e são mesmo financiados e só existem à custa dele, e que acho que concordamos que devem ser afetados, como é o exemplo do ex-piloto da AS na Fórmula 1, Mazepin, no qual o seu pai era o patrocinador principal dos carros AS da Fórmula 1, e era um oligarca russo com dinheiro vindo dos combustíveis fósseis, acho que especialmente do gás natural. E outro exemplo também é agora estamos diretamente relacionado com a notícia, o Carlos está a falar sobre a UEFA impedir certos clubes, é o clube russo Zenit, que grande parte,
do seu dinheiro e, aliás, conseguiu subir especialmente devido ao dinheiro vindo da empresa Gazprom, de gás natural russo, que possibilitou muitas transferências para o clube e algum favorecimento por parte de Putin, que tem uma grande ligação entre o regime russo e o clube. E assim acho que podemos dar por concluída a tua notícia, Sim, certo? já. Pronto, e damos assim por concluído o nosso episódio. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais. É para a SPAV no Instagram e também no YouTube. Também falámos há bocado, podem verificar aquele nosso vídeo a falar sobre as máscaras. Está no Instagram. E até à próxima. Até à próxima. Sim, até à próxima. Adeus. Adeus.